Seja bem-vindo à Conversa Capital. Recebemos esta semana José Teotónio, CEO do Grupo Pestana e Presidente da Assembleia Geral da Confederação do Turismo de Portugal. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Não, muito obrigado pelo convite. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal? Eu diria que o que era capital em Portugal era que houvesse aqui um maior desenvolvimento económico, porque é aquilo que poderia depois criar maior riqueza que pudesse depois ser distribuída por todos, e esse maior capital ou essa maior desenvolvimento económico poderia vir de outros setores a desenvolverem-se, como o turismo português tem desenvolvido, e portanto haver outros setores de atividade que o conseguissem fazer, e também, já agora, que aparecessem empresas portuguesas com capacidade de concorrerem nos mercados internacionais, com maior competitividade e de poderem concorrer nos mercados internacionais nos diferentes setores. Eu penso que aqui em Portugal, uma das coisas que nos falta, temos muita iniciativa empresarial, mas muito micro, média, pequena, e faltam-nos as grandes empresas, que são aquelas que depois podem também criar riqueza. E uma das coisas que seria capital era transformar as micro em médias, as médias em grandes e as grandes em internacionais, e eu acho que isso faria com que a economia portuguesa se pudesse desenvolver. Acho que isso é um bocadinho ao encontro do que têm sido as pretensões deste novo governo que está em funções, que assente numa maioria relativa, enfim, que necessita de muitos consensos para fazer avançar algumas medidas e que manteve o turismo ao nível do secretário de Estado, com a escolha de Pedro Machado, que já esteve muitos anos à frente do turismo do centro. Já percebeu qual é que é a estratégia deste governo para o turismo? Eu penso que o facto de terem escolhido pessoas que conhecem bem o setor e que estão bem envolvidas há muito tempo no setor e, portanto, não só conhecem os problemas do setor, como conhecem as pessoas que estão no setor da atividade, portanto, isso pode ser um ganhar de tempo para que alguma coisa aconteça. As grandes questões, ao nível governamental, nunca houve, ao nível do turismo, grandes, se quisermos, diferenças entre o setor público e o setor privado. É nos sítios onde é mais fácil fazer consensos entre o setor público e o setor privado. Os problemas do setor do turismo é que muitas vezes não são resolvidos por quem tutela o turismo, porque os problemas do setor do turismo estão dependentes de outros setores de atividade que não dependem diretamente do setor do turismo e muitas vezes nem dependem do Ministério da Economia. Estão em outros ministérios. Mas com isso também não está a dizer que o turismo devia estar entregue a outra área? Não estou a dizer que deve ser entregue. O que seria importante era começar a ter peso, exatamente. Não tem tido peso suficiente. Não tem tido peso. Teve numa altura, sentiu-se ali na altura da pandemia, quando a doutora engenheira Rita Marques era secretária de Estado, ela tinha peso em termos daquilo que foram as medidas que foram implementadas, por exemplo, durante essa pandemia para ir o setor. Mas muitas das vezes há problemas que são permanentes para o setor do turismo e que seriam importantes para o setor do turismo e que permanecem porque dependem de outros setores de atividade e não conseguem ter resolução. Portanto, no fundo, são problemas recorrentes. Ou seja, se lhe perguntar o que é preciso mudar e o que é que está à espera que o Governo faça em relação ao turismo, se calhar vai-me dizer o mesmo que dizia se fosse um governo PS, eventualmente. Sim, acho que não. Acho que não é a mudança entre o governo PS ou o governo PSD, neste setor do turismo em particular, que faça aí a grande diferença. E, portanto, é muito mais trazer pessoas que conhecem quais são os problemas reais e que elas tenham peso para, no fundo, fazer com que, junto dos elencos governamental, consigam impor, no fundo, decisões ou pelo menos levantar os problemas, para que esses problemas depois tenham solução. E estamos a falar de problemas e que problemas estamos a falar? Em concreto, quais é que são, do seu ponto de vista, prioritários? Porque temos já vários setores, em várias áreas, a reivindicar medidas, não é? Não, há que toda a gente fala há anos, que é o do aeroporto de Lisboa, não é? Que não é um problema exclusivo do turismo. Quando se fala no aeroporto de Lisboa, muitas vezes associa só ao turismo. Eu penso que é um problema de toda a atividade económica. O aeroporto de Lisboa é a porta de entrada para todos aqueles que fazem a atividade económica em Portugal e também para nós próprios, os portugueses. É muito, por exemplo, porque, em termos de setor do turismo, até é praticamente irrelevante para destinos como o Algarve ou até para o Porto. Não é o aeroporto de Lisboa que faz importância. É importante para o destino de Lisboa, é importante também para o destino de Madeira, cada vez menos, porque Madeira tem arranjado voos diretos, que tem feito até subir aí os fluxos.
Mas, obviamente, que é importante para toda a atividade económica do país. E, portanto, é uma decisão que continua a ser adiada. Mas estamos a falar das obras no atual aeroporto ou do novo aeroporto? Das duas. Certo. As obras do atual, porque essas poderiam alargar a capacidade do atual, mas e avançar não é mais isso. rapidamente. Mas isso é uma decisão de curto prazo, isso não é uma decisão que vai resolver o médio e longo prazo. Outra das questões que existe hoje, todos sabemos que numa série de setores da atividade económica, hoje a imigração é necessária. Sem isso não existe a mão de obra suficiente. Um deles também é o setor do turismo, mas essa imigração precisa de ser regulada e precisa de, quando ela ser regulada, exatamente para evitar que haja a ilegal e que haja a exploração das pessoas. Parece que essa é a intenção deste Executivo, Muito bem, não é? portanto, mas é isso, quer dizer, eu penso que o outro Executivo também tinha essa preocupação, ninguém quer a exploração das pessoas. Mas notou melhorias, ou seja, nesse aspecto, relativamente à mão de obra que era necessária, avançou-se ou não? Por enquanto ainda não, mas, por exemplo, nós estamos em países, estamos internacionalizados, estamos em países como Cabo Verde, estamos em países como Marrocos e temos aí a possibilidade de fazer acordos com as escolas hoteleiras. Certo. E fazemos acordos, temos os alunos selecionados, os alunos querem vir, sabem para o que vêm, sabem como é que vêm, temos alojamento e vêm em condições em que são bem acolhidos, em que fazem parte do seu estágio, tudo isso. Mas depois é preciso vistos. E muitas das vezes, apesar de todas estas condições, depois não conseguimos os vistos. Não se consegue os vistos. E, portanto, isso prejudica, obviamente, as expectativas das próprias pessoas, porque fomos nós que, de certa maneira, fomos lá tentar fazer os acordos e obviamente, também as nossas expectativas, porque se fomos à procura das pessoas é porque precisávamos também. O turismo tem trazido lucros, trouxe ao Pestana, mas trouxe também a outros grupos. Ainda assim é preciso baixar impostos para as empresas poderem fazer melhor ou não? O baixar impostos o que faz é aumentar a capacidade da atividade económica e a atratividade da atividade económica. Diz-me, é preciso baixar o imposto para que o turismo possa desenvolver? Eu diria que não, mas se os impostos forem mais baixos, é possível reter mais dinheiro nas empresas e com esse dinheiro poder fazer o desenvolvimento, nomeadamente alguma das recuperações das nossas unidades. Porque o turismo só se fala dos resultados, mas não se fala que todos os anos é preciso um reinvestimento para que as infraestruturas turísticas se mantenham. E isso é uma das preocupações que existe das empresas. Então, num setor como o nosso, o turismo em Portugal, que é, aliás, uma das condições que faz com que o setor possa ter dificuldades no futuro. É um setor muito fragmentado. Nós somos a maior empresa do setor do turismo, mas temos 5% de cota de mercado. Portanto, é um setor muito fragmentado. O segundo, se calhar, terá metade. Por isso, e são empresas familiares, que é uma sorte nesse aspecto, porque as empresas familiares não exigem dividendos. Se fossem empresas cotadas, obviamente tinham investidores, os investidores tinham que ser remunerados todos os anos e, portanto, teria que haver ali dividendos todos os anos. Neste caso, conseguimos reter, no fundo, os fundos que são gerados de um ano para o outro, e é isso que tem possibilidade do desenvolvimento de uma empresa como o Grupo Pestana, que há 52 anos que vem a reinvestir, praticamente. É raro o ano em que houve alguma distribuição de dividendos ao seu acionista. Mas a baixa de impostos o que faz é tornar o setor mais atrativo e o setor económico, de uma forma geral, mais atrativo e também possibilitar que haja uma capitalização das empresas se os montantes forem retidos dentro da unidade. Faria sentido uma consolidação de mercado? Faria todo o sentido. Todo o sentido. É das coisas que o setor do turismo necessita, porque ainda por cima o setor do turismo, a forma como evoluiu em termos de modelo de negócio, tornou-se... grande parte hoje da captação de turistas e para as unidades hoteleiras vem do comércio eletrónico, vem das plataformas, de ser um bom parceiro e um parceiro com algum peso junto das plataformas eletrónicas, porque senão é-se completamente dominado por elas e, portanto, isso só se consegue com dimensão. Aliás, o Grupo Pestana consegue ter algum peso e ter aumentado aí a sua escala, exatamente porque se internacionalizou. Porque se não se tivesse internacionalizado e não tivesse hotéis em praças tão importantes como Nova Iorque ou na Flórida, onde temos agora 2 hotéis, e depois também nas praças europeias,
muito dificilmente conseguia ter a dimensão e a escala que lhe permitisse ser um parceiro para essas plataformas e no comércio eletrónico, através do desenvolvimento de mercados dos seus próprios canais diretos, que são os fundamentais para a competitividade e para não estarmos completamente dominados em termos comerciais. Mas nesse movimento de consolidação, o Grupo Pestana seria o comprador ou poderia ser comprado? Não, o Grupo Pestana tem feito o seu plano de... Temos comprado alguns hotéis, mas não temos comprado cadeias, não é? O movimento de consolidação maior que se fez até foi através de um sistema de gestão, quando começámos a gerir as pousadas de Portugal. Mas não comprámos as pousadas de Portugal, aquilo é uma concessão que está em vigor. Foi onde entraram mais quartos de uma vez só. Entraram na altura, o grupo teria à volta de 7, 8 mil quartos, era isto que geria. Hoje gerimos 15 e na altura entraram ali 1000, o que pesou na estrutura. Portanto, estamos a falar em 2003. Obviamente, nós o que temos feito é um crescimento muito mais orgânico. Mas também porque não há muitas vantagens para poder fazer consolidações em termos empresariais. E, portanto, temos feito um crescimento orgânico ou então a compra de algumas unidades de forma isolada. Mas a abertura de capital é algo que o Pestana exclui? Têm sido abordados... Nesta fase, o acionista, isto é do acionista, já não é do CEO, não é? Portanto, o CEO... pode ter uma opinião, mas a abertura de capital é do acionista. E ele tem dito, tem-no referido várias vezes, que nesta fase não é uma... Mas têm sido abordados, não é uma sua principal. tendo em conta o forte... Somos abordados praticamente todos os meses. Alguém quer comprar o Grupo Pestana? Não, alguém que queria, exatamente. Alguém queria entrar, pelo menos. Ou tê-lo como parceiro. Como já disse, né, um dos grandes obstáculos ao crescimento do turismo é a questão do aeroporto. Tendo em conta o acordo do PS-PST para a criação da Comissão Técnica Independente, que apresentou o relatório final recentemente, acredita que desta vez é que é? Acredita que vai haver uma decisão em breve? Eu disse num congresso foi do Rentacar, disse que me fizeram essa pergunta, os atrasos que tem havido na decisão do aeroporto, que acho que é uma vergonha nacional. E é verdade, porque se toda a gente reconhece que é fundamental, é capital, se quisermos, para o futuro do país, e as decisões têm sido adiadas. Eu tenho sempre esperança que seja um problema que se possa resolver. E tem alguma preferência? Alguma das localizações? Como costumo dizer, não sou especialista nem em aeroportos nem em aviação e não li os relatórios, enfim, e por isso não sei dizer qual seria a melhor localização. Agora, que é necessário um aeroporto e que esteja perto de Lisboa, isso parece-me que é consensual. Para vocês, enquanto grupo, é indiferente uma localização ou outra? Sim. Em relação ao vosso posicionamento? Sim, em relação ao nosso posicionamento, sim. Não temos nenhuma preferência. A preferência seria para que houvesse uma decisão que fosse rápida e que fosse uma decisão que permitisse também ter essa infraestrutura o mais rapidamente disponível, não é? Porque às vezes fala-se em soluções, mas em soluções que a disponibilidade da infraestrutura são 7, 8, 9 anos. Enfim, penso que isso é um dos aspectos que tem que estar em cima da mesa, que é também a disponibilidade em termos de infraestrutura. Em relação à TAP, acha que deve ser privatizada? Eu acho que sim, deveria ser. Não. Porque é que acha que poderia dar um melhor contributo ao turismo sendo privatizado? Tem-se provado que... Eu não sou contra a gestão pública, aliás, eu fui gestor público, portanto, mas tem-se provado que, de uma forma geral, as empresas que são privatizadas conseguem ganhar uma outra dinâmica. E a TAP, quando ela foi privada, uma das coisas que foi importante para o setor do turismo, foi abrir as rotas para os Estados Unidos. E, portanto, novamente trazer o mercado americano, que tinha sido um mercado que tinha sido importante na década de 80, princípio da década de 80, mas que depois tinha um pouco desaparecido, até por falta de rotas diretas, e que a TAP depois conseguiu abrir o mercado americano e retomarmos esse mercado. Pronto, continuou, quando a gestão voltou a ser pública, continua essas rotas, mas a verdade é que a dinâmica de abrir essas rotas foi na altura em que ela foi privada, teve gestão privada. E isso mantendo o Estado a maioria do capital?
Isso já não... Eu penso que não é necessário. Para uma questão como a TAP, não é necessário. Mas, enfim, felizmente não sou político e não sou eu que tenho que decidir essas coisas. Nos entretantos, para lá do aeroporto, do seu ponto de vista, é necessário pensar noutras acessibilidades, porque às vezes um país tão pequeno parece estar tão longe, não é? Quando se pretende deslocar e quando os turistas pretendem deslocar de um sítio para o outro. E estou a referir-me, por exemplo, à ferrovia. É, a ferrovia, mas pronto, a ferrovia também, ela só interessa se estiver ligada à ferrovia rápida da Europa, porque aí é que pode ser importante em termos de fluxos, não só turísticos, mas também fluxos económicos. Porque se tivermos uma ferrovia tradicional, ela pode ser importante para nós, portugueses, e já não é mau, era bom que se ela fosse também desenvolvida, mas só a ferrovia rápida, com a ligação à Espanha, que é a segunda maior rede de ferrovia rápida que existe no mundo, não é? Parece que o Japão é a primeira e a segunda é a Espanha, e portanto, e se tivéssemos isso, obviamente isso poderia ser uma boa alternativa. Vocês já fizeram contas ao impacto no vosso caso? Ou não? Não, no nosso caso não, porque, enfim, vamos fazer contas que sem saber quando é que vem a ferrovia e quando é que ela pode chegar, e a decisão não depende de nós, não é? A decisão, há obras em curso, portanto, à partida é... mas a obra que se está a fazer é para ligar Lisboa ao Porto, não é? Não é, enfim, eu, do ponto de vista turístico, obviamente estou a ver o meu ponto de vista, não é? E, portanto, posso não ser a pessoa mais certa para ver o enquadramento global. Mas, do ponto de vista turístico, o que interessava é a ligação à Espanha e não a ligação entre Lisboa e Porto, não é essa a mais premente para os fluxos turísticos. E, nomeadamente, também a questão do Algarve, não é? Que acaba por, numa ligação de comboio, ser um atraso. Poderia ser, exatamente, um atraso. E era importante ligar, se calhar, ao Ave de Sevilha, não é? O Ave de Sevilha podia ser uma solução para a ferrovia rápida do Algarve. Essa questão leva-me a perguntar-lhe sobre o PRR. Vocês tiveram alguma participação, beneficiaram de alguma forma do PRR? Nós estamos à frente da agenda mobilizadora do turismo, é o Grupo Stena. Não éramos nós os líderes, mas depois, entretanto, houve o líder que saiu, a liderança que estava prevista, que era um outro grupo hoteleiro que saiu, porque tinha projetos só na zona de Lisboa, e os projetos na zona de Lisboa estão excluídos do PRR, Lisboa e o Algarve, não todos, mas uma parte significativa, e portanto saiu, e os outros intervenientes na agenda fizeram uma pressão grande para que o grupo assumisse essa liderança. E nós estamos à frente dessa agenda mobilizadadora. E pronto, em concreto, para o setor do turismo. É a agenda mobilizadora do setor do turismo. E está a avançar? Está a avançar, porque as agendas mobilizadoras foram as primeiras logo a avançar. Está a avançar. Depende, a diferentes ritmos. Temos encontrado algumas dificuldades na aprovação, desde logo porque éramos muitas entidades envolvidas e, portanto, com ritmos diferentes, mas ela foi depois conseguida. E agora na execução, o que temos visto é que há execuções também a diferentes ritmos, mas o que temos visto também é uma dificuldade grande nos pagamentos. Muitas vezes apresentamos os relatórios, apresentamos as despesas, não foi nos adiantamentos, os adiantamentos foram cumpridos, portanto, aquele adiantamento inicial, mas agora temos apresentado e tem havido dificuldades burocráticas de projetos que tinham sido aprovados e que depois voltaram a ser questionados, mas pronto, vão-se resolvendo, e principalmente no atraso nos pagamentos. Mas isso terá a ver com mudança de executivo ou não? Não, isto foi tudo ainda no outro executivo, vamos ver se agora isto acelera. Espera que agora haja um acelerar dessa situação? É um dos assuntos que tínhamos, assuntos que nós pusemos ao anterior executivo e já tínhamos posto ao anterior executivo, e o meu colega, que é o Gonçalo Oliveira, que gera no fundo essa agenda mobilizadora pela nossa parte, já o tinha posto claramente nas reuniões, e põe-o claramente nas reuniões que estão presentes todas as agendas mobilizadoras. Portanto, isto não é uma coisa que façamos nos gabinetes, fazemos e mostramos aí as dificuldades. E, portanto, obviamente que agora é uma das coisas que também iremos, quando tivermos oportunidade, de voltar a colocar. Mas há projetos que podem ficar comprometidos na sua execução? Sabe que uma empresa como a nossa, no Grupo Stena, tem capacidade de poder executar e tem tesouraria para não receber logo o dinheiro e poder esperar. Empresas de menor dimensão e que estão a fazer projetos que são relevantes, por exemplo, na área da transição energética ou na área da investigação,
e que depois fizeram os projetos em março ou abril do ano passado e ainda não receberam o dinheiro hoje, a contrapartida que tinham, obviamente que aquilo dificulta-lhes muito a sua tesouraria, porque elas não têm a capacidade de meios libertos. Então, algumas das empresas que estão ainda em fases quase, não diria que são startups, mas são fases iniciais ainda de projeto. Portanto, ainda não têm uma massa crítica em termos financeiros e um músculo financeiro que lhes permita estar à espera durante... E isso está a acontecer. E está a acontecer. Está a acontecer com alguns dos nossos parceiros dentro da agenda imobilizadora. Relativamente à questão do turismo e do chamado excesso de turismo, já disse várias vezes que, do seu ponto de vista, o que há é uma concentração. Portanto, o que lhe pergunto é, então, se está identificado o problema, que medidas é que devem ser tomadas para ultrapassar esse problema? Era bom estudarmos aquilo que tem sido feito em algumas outras geografias, não é? Aliás, essa a questão do... Noutras geografias estamos a assistir também a outro problema, que é protestos muito sérios. Sim, em alguns sítios, exatamente. Contra essa questão, não é? Sim, em alguns e sítios. até restrições ao número de turistas e construção de novos hotéis. Sim, tem havido e nós estamos em alguns desses sítios e sabemos bem que quando existem estas restrições, o que é que os nossos ativos se avaliam. Se avaliam de imediato. Agora em Amsterdão, quando foi feita ou quando houve as restrições em Nova Iorque ao desenvolvimento do alojamento local, do equivalente ao alojamento local, nos Estados Unidos chamam Airbnb, mas no fundo permitir só que o alojamento local seja, o tempo mínimo é um mês. E, portanto, no fundo, retiraram do setor turístico todas as unidades que havia de alojamento local. E, portanto, isso teve um impacto em vocês? Logo um impacto claro. imediatamente. Os hotéis têm taxas de ocupação muito mais elevadas e com preços muito mais elevados. Isso é um efeito imediato. Porque as pessoas não deixam de viajar. E, portanto, é muito mais fácil tentar... Por exemplo, uma das coisas que, enfim, olho é, por exemplo, nos Jerónimos. O caso concreto, nos Jerónimos, em que temos aquelas filas, então no verão, ou com calor, as pessoas ali 2 horas para poderem comprar bilhete. Ora, muitos dos acessos a alguns dos atrativos turísticos podem ser regulados através de vendas eletrónicas e pré-marcações, e isso até pode regular a carga. Porque mas eu posso só vender... isso não é feito ainda? Pois, isso é um bocadinho básico, não é? É por isso que eu digo que é bom estudarmos aquilo que tem sido feito em alguns outros destinos e que têm conseguido, no fundo, encontrar soluções para esta... Mas acha que devia haver restrições também cá, em Lisboa e no Porto? Devia haver regulação. Sim, devia haver regulação. Mas acha que podemos chegar aqui a um ponto a assistir a protestos idênticos aqui em Lisboa, no Porto? Sim, pode-se assistir. Protestos é as coisas que as pessoas mais gostam. Mas eu acho que aqui... Não, mas se calhar há uma razão, não é? Claro, óbvio. Há se as uma pessoas justificação, não é? Claro. Mas eu acho que o grande argumento para defendermos o setor do turismo é não termos memória curta e olharmos para o que é que aconteceu nas cidades e no país quando o turismo esteve parado. Não é? Portanto, em 2000 e 2001 não houve turismo. Ou em 2000 praticamente não houve. E em 2001 houve muito pouco. E, portanto, o que é que aconteceu à economia do país e à vida das pessoas? À vida de cada uma das pessoas. Porque o setor do turismo não é só o setor do turismo, arrasta atrás de si a atividade económica de uma série de outros setores de atividade, em que muitos deles tiveram que fechar as suas portas. Se não tivessem tido apoio, tinham que ter fechado completamente as portas e não ter recuperado. Aliás, quem vai hoje eu tenho um filho que está a fazer agora o Erasmus e está a estudar no Rio de Janeiro. E, além disso, também temos lá unidades hoteleiras, também convém lá vê-las, de vez em quando. E estive há 15 dias, exatamente no Brasil, no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, hoje, se formos ao centro do Rio de Janeiro, tem todo aquele centro totalmente fechado. E, portanto, e isso veio, depois, porquê? Isso veio exatamente na altura da pandemia. Quando houve na altura da pandemia que houve um encerrar dos fluxos turísticos e dos visitantes ao Rio, portanto, toda aquela atividade fechou e ainda hoje não abriu. Mas o turismo continua a crescer em Portugal. Acha que estamos a chegar ao ponto em que pode ser difícil se não tomarmos aqui uma decisão? Ou seja, podemos assistir efetivamente a esse tipo de restrições, a esses protestos? Estamos a chegar ao ponto crítico? É preciso haver políticas políticas do lado público e também do lado privado, e em concertação com o privado, em que possamos fazer
uma menor concentração dos fluxos turísticos que hoje existem em determinadas áreas. Por exemplo, nós olharmos o número que Lisboa tem. Mas isso tem que ser já, ou não? Tem que começar a ser já. Mas através da limitação também do número de turistas que chegam à cidade, como é que por eu vou exemplo? limitar o número de turistas? Vou encerrar fronteiras? Como é que isso é possível em termos europeus? Como é que posso fazer isso? Eles já estão a ser limitados pelo aeroporto, que já não podem, já não podem chegar, mas arranjam outros caminhos através de outros aeroportos. Eu penso que se conseguirmos desconcentrar entre aquilo que é o Príncipe Real e o Bairro Alto, e depois a zona de Alfama e o Castelo, e depois nos 3 ou 4 atrativos turísticos que existem em Lisboa, e criar maiores polos, que não é o fluxo turístico que hoje vem para Lisboa ou para Portugal, que é ainda um problema, ou que é um problema. Quando comparamos principalmente com outros países. Nós recebemos, houve agora, é verdade, manifestações em Canárias, que pensavam que iam ser muitos milhões, não foi assim tão grande. Mas não interessa, mas houve manifestações, há pessoas a queixar-se em Canárias, e Canárias, o turismo depende, tem ali um peso superior a 30% daquilo que é a atividade. Mas as Canárias recebem elas tantas como todo o turismo que existe em Portugal. Portanto, só Canárias recebe tanto como existe em Portugal. Portanto, eu acho que não é ainda o número o problema para Portugal. O problema é a concentração. E, portanto, o que temos que arranjar é políticas que possam Quem é que tem de fazer isso? Quem é que tem de fazer isso? Não, obviamente, as entidades públicas é um dos aspectos que têm, mas, como lhe digo, como já repeti, como lhe digo e repeti, já lhe disse aqui e repito, é fácil arranjar consensos e fazer consensos entre o setor público e o setor privado em termos do setor do turismo. Mas isso já se falou? É Presidente da Assembleia na Confederação de Turismo, por exemplo? Sim. Não, isso já se falou? Eu penso que é falado, nomeadamente nas regiões de turismo e com a Associação de Turismo de Lisboa, é falado. Eu, na Confederação, como Presidente da mesa, não sou o interlocutor. A taxa turística pode ser um desincentivo já, ou não? Ou não é? A taxa turística é sempre um incentivo, sempre um desincentivo, porque traz sempre um custo adicional, que é um custo adicional que ou é para as empresas ou é para os turistas. Então não devia ser mantida ou não? Eu, do meu ponto de vista, tudo o que é taxas não deveriam ser mantidas. E novas não deviam ser criadas. E não devem ser criadas por uma razão muito simples. Nós já pagamos impostos, diretos e indiretos. Nós já pagamos muitas taxas, a taxa de saneamento, a taxa da água, a taxa do audiovisual, temos a taxa, enfim, o que não falta é taxas já a pagar. Porque mais uma, só porque a atividade está a correr bem, então, eu penso que quando a atividade começar a correr mal, vamos tirar a taxa? Não foi isso que aconteceu no passado. Por isso, acho que taxa turística não é uma... Até porque o IVA turístico, quando foi criado exatamente para dar uma parte às autarquias, e exatamente para as autarquias fazerem aquilo que eles dizem que vão aplicar com a taxa turística. E não está a acontecer? Pelos vistos, se precisam de mais meios, é porque não está a acontecer. Está-se a referir a Lisboa. Mas o IVA turístico está a crescer, porque a atividade está a crescer, o IVA que é pago pela atividade turística está a crescer. Então, o que me está a dizer é que as verbas que resultam da taxa não estão a ser devidamente aplicadas? Ou então não estão a ser devidamente canalizadas para as autarquias. Para fazerem aquilo que é suposto fazer? Que é aquilo que é saber, que era a parte do limpeza e do ordenamento urbano, etc. E também infraestruturas que possam depois desconcentrar aquilo que é a parte do turismo. Então, aumentos para o dobro, como aconteceu em Lisboa, acha que não fazem sentido? Não fazem sentido. Eu sou conterrâneo e amigo do atual Presidente da Câmara, viemos os dois de Beja, portanto, somos alentejanos. Ainda não tive a oportunidade de lhe dizer, mas é uma das coisas que não concordo. Não concordo por este princípio, não concordo que por uma atividade estar a correr bem, então podemos taxá-la. Estamos a criar aqui mais um impedimento ao tal crescimento económico. É a tal coisa que nós gostamos de permanecer pequeninos, pobrezinhos e dependentes. E quando vemos atividades que começam a ganhar independência, como vemos às vezes empresas que começam a ganhar independência, o que resolvemos é criar-lhe taxas e subcarregá-las. Quando são esses setores e essas atividades que têm a possibilidade de criar
maior riqueza em termos nacionais, pois são elas que são possíveis de poder distribuir também essa riqueza melhor, pagando melhores salários, dando melhores condições aos seus trabalhadores e dando-lhes melhores oportunidades de crescimento e desenvolvimento. E, portanto, obviamente, se uma empresa não tem músculo, se uma empresa não tem essa capacidade de crescimento e de se desenvolver, também não vão ser depois os seus trabalhadores que têm oportunidades de se poderem também desenvolver. Ainda sobre a massificação do turismo, portanto, o novo governo reverteu algumas das medidas de mais habitação, nomeadamente para o alojamento local. Acha que fez bem ou devia haver o travão às novas licenças? Se eu fosse egoísta, diria que não fez nada bem, porque a mim dava-me jeito, não temos alojamento local, só temos hotéis, que essas medidas continuassem. Mas agora, falando mais do ponto de vista geral, o turismo em Lisboa não se teria desenvolvido e não teria crescido e não teria tido o peso, em Lisboa e não só, noutras localidades, e nomeadamente também no Algarve, sem o alojamento local. E o alojamento local teve aí um papel importante. No Algarve, desde lá, foi legalizar uma série de atividades, que já existiam, a atividade existia, mas era toda ilegal. E foi o alojamento local que trouxe para a legalidade, trouxe, por exemplo, para o pagamento de impostos, uma série de camas que era um número considerável de camas, que calhar mais camas do que aquelas que eram as hoteleiras que existiram. Portanto, teve aí um papel muito importante. E aqui em Lisboa e Porto, teve na recuperação dos centros da cidade. Nós esquecemos do que era o centro da cidade, os centros das cidades aqui há 10 anos, aqui em Lisboa, no Porto. Ninguém vivia na Baixa de Lisboa. A Baixa de Lisboa, a partir das 7 da tarde, metia medo. Era um sítio inseguro, não havia gente a viver. E foi o alojamento local que recuperou grande parte, não foi só o alojamento local, mas foi o alojamento local e depois também a atividade turística, com o comércio, com o desenvolvimento do comércio, etc., que conseguiu recuperar essas zonas. E por isso, nesse sentido, teve aí um papel que é importante. E pensar que são as unidades de alojamento local, como elas foram construídas, depois os prédios foram reconstruídos para alojamento local. Aquilo são ou T0s, ou então T1s com a cozinha embutida. Pensar que é isso que vai dar a habitação a famílias, se nós queremos famílias a viver nos centros das cidades, não é nesse tipo de construção. Portanto, isso tem que ser feito de uma ou outra maneira e não através de trazer para a habitação permanente o alojamento local. Não concorda que a massificação do turismo tem contribuído para o aumento dos custos da inflação e dos preços da habitação? Como economistas têm defendido? Eu penso que não é isso, não tem sido o turismo. Tem sido a falta, se calhar, de algumas outras tipos de políticas. Existem tantas infraestruturas que são por parte do Estado ou das câmaras e que podem ser usadas para, por exemplo, promover a habitação permanente através de políticas. Algumas câmaras o têm feito. Há câmaras aqui em Portugal que o têm feito. Portanto, nos seus planos diretores, determinam determinadas áreas que é para habitação permanente. E só podem comprar mediante determinadas condições, pessoas que vão mesmo habitar, pessoas só podem vender se depois for para comprar outra habitação permanente e a pessoas que vão fazer habitação permanente. E, portanto, estabelecem regras. E como estabelecem essas regras, depois também dão alguns benefícios, por exemplo, isentam de IMT ou têm condições para construções a preços controlados, etc. Quer dizer, é isto que são políticas públicas que aí fazem com que possa haver mais a tal maior habitação permanente e habitação para os residentes, que é necessário numa série de sítios. Nós estamos em sítios que se estão a desenvolver do ponto de vista turístico, no Algarve, por exemplo, ou na Costa Alentejana, onde não há residentes, não vai haver pessoas para trabalhar. E se não houver... E ainda por cima, na Costa Alentejana, alguns dos concelhos, que são concelhos que estão praticamente desertos. E, portanto, poderiam ter aqui, através da atividade turística, uma oportunidade de chamar população permanente. Chamar a população permanente que ia encontrar ali, ia encontrar bons trabalhos, trabalhos em que se podiam desenvolver, em que podiam crescer, em que podiam, no fundo, desenvolver-se em termos da sua família. Não sei se está a ser feito isso. Mas lá está numa altura em que se começa a falar num excesso de turistas. O Porto já avançou agora também com uma medida para dividir a cidade, que se fala em regulação. Não havendo limites aos AELs, com a construção toda de hotéis que há, não há oferta a mais no mercado? Mas os AELs já tinham uma regulação em alguns dos concelhos, em alguns das freguesias, em alguns dos bairros. Já havia... E isso eu penso que sim, que é uma medida que pode ser aplicada.
Outra coisa é generalizar e criar taxas para os AELs em termos genéricos, não é? E todos têm que pagar independentemente da localização onde estão. Mas não há oferta de excesso de oferta de hotelaria, de alojamento? Hotelaria não há. Em E a hotelaria, o que tem crescido, se virmos o que é que a hotelaria tem crescido em termos de número de camas em Lisboa, o crescimento não tem sido muito grande. O crescimento que se deu foi muito maior em termos, aí sim, do alojamento local. Aí foi. Relativamente aos resultados, em 2023 tiveram um aumento de 25% das receitas e superaram os 6 milhões de euros em resultados líquidos. Já disse que não pretendem investir em novas unidades, porque têm vários investimentos em curso. Porquê esta opção? Não temos no pipeline. No nosso pipeline, neste momento, temos 2 unidades em crescimento, mas estamos a fazer também alguns projetos na área do Pestana Residence e, portanto, também são investimentos que estamos a fazer. E temos também a remodelação de unidades. Acabámos a remodelação, 2 grandes remodelações, em que 2 hotéis já com idade, portanto, com uma idade já bonita, precisavam de ser modernizados. E fizemos praticamente 2 hotéis novos. Um que era o antigo Palms na Madeira, que hoje é o Vila Lido, passámos-lo de 4 para 5 estrelas e remodelámos-lo todo, portanto ficou um hotel novo. E na Madeira, e no Alvor, a mesma coisa com o antigo Pestana Delfim, que passou a ser agora o Pestana Alvor Blue Beach. E pronto. E, portanto, também mudámos o regime, passou a ser um all-inclusive, e, portanto, ficou um hotel completamente novo. Quem conhecia o hotel antigamente e quem entrar hoje, o hotel está completamente remodelado. E, portanto, é também essa a opção que temos vindo a fazer. Portanto, 2024 será agora, o que nós usámos também, e é por isso que os resultados aparecem, que nós usámos os fluxos que tínhamos e a capacidade financeira que tínhamos para, por exemplo, quando houve esta subida das taxas de juros, nós amortizámos praticamente todos os financiamentos que tínhamos a taxa variável. Mantivemos os financiamentos de taxa fixa, até porque alguns são de muito longo prazo, mas os financiamentos de taxa variável praticamente todos foram amortizados. E isso é que permite depois não ter mais encargos financeiros e, portanto, conseguir depois manter aqui os resultados. Portanto, foi uma opção que tivemos. Mas o facto de termos os fluxos financeiros, como lhe disse, também não há grandes pagamentos de dividendos, portanto os fundos ficam na empresa e não ficam lá para estar seguros. Por exemplo, nós em 6 meses conseguimos, desde que uma oportunidade surgiu até assumirmos, comprar um hotel em Orlando, portanto na Flórida, e que abrimos em março. E se não houvesse esta possibilidade de fazer isto rapidamente, não teríamos conseguido. Portanto, não temos o dinheiro para estar guardado ali numa gaveta e para estarmos a olhar para ele como tipo patinhas, que era do meu tempo, os livros que nós líamos de banda desenhada. Não é essa a intenção, mas obviamente é atendendo a que vivemos num clima de grande incerteza. E o Grupo Pestana, em 50 e tal anos, uma das coisas que se pode orgulhar é que nunca deu passos maiores do que aqueles que gastou as pernas. E isso permitiu-lhes ter ultrapassado várias crises, como temos vindo a ultrapassar ao longo desta vida. E, portanto, é nesta fase de grande incerteza e que temos que viver com ela e temos que saber gerir. Não estamos com um pipeline muito avançado, mas temos projetos que são muito importantes. O projeto de Paris é um projeto muito importante e muito relevante para o grupo. Neste momento, tendo em conta os custos dos terrenos, da construção e até do licenciamento, compensa mais investir num hotel de raiz em Portugal ou fora? Um hotel de raiz em Portugal é uma carga de trabalho, porque o tempo que demora as aprovações, a burocracia, é um dos grandes obstáculos que existe ao desenvolvimento aqui em Portugal. Não mudou nada com estas últimas alterações à lei dos licenciamentos? Vamos ver se ainda não tem tempo, mas é verdade. Isto era um dos objetivos, era mudar exatamente isso. Vamos ver se muda, não é? Mas eu acho que isso era um fator essencial, mais um fator capital, se nós queremos a parte do desenvolvimento, porque todas as questões de licenciamento, e isto não é só para o setor do turismo ou só para o setor da construção. Se falarmos com outros empresários e outros setores de atividade,
queixam-se exatamente da mesma coisa, que é a burocracia que existe para se conseguir aprovar novas atividades e e às vezes implementar até inovações que existem nesses setores de atividade e que aqui são retrasadas. Portanto, é muito mais fácil, respondendo à sua pergunta, é muito mais fácil comprar uma unidade hoteleira que já esteja pronta lá fora, ou então, mesmo em alguns países, eu lembro o sítio mais fácil, onde nós tivemos, onde comprámos um terreno, tivemos que construir e depois abrir o hotel, onde todos os prazos foram cumpridos, e foram cumpridos, aqueles que nos foram dados desde o início, foram aqueles que foram feitos, foi na Alemanha, quando fizemos o Hotel de Berlim. O Hotel de Berlim foi comprado o terreno, nós tivemos que o aprovar, tivemos que o construir, e foi-nos dito claramente qual era o calendário. E foi esse que foi cumprido. Portanto, quando as regras são assim, é muito mais fácil, muito mais claro, e os investidores têm muito mais confiança de que quando estão na incerteza também de saber quanto tempo é que vai demorar uma aprovação ou quanto tempo é que vai demorar um licenciamento. Ou até que pode ser o dizer-lhe não. Olha, não pode ser. Agora, ou só pode ser desta forma. Agora, ao estarmos constantemente assim não, mas a outra entidade diz, esta aprova, mas a outra diz que não. Depois fazemos como a outra diz, esta já diz que não. Enfim, ficamos aqui numa situação que obviamente não é nada amiga do investimento. E em relação ao verão, quais são as suas expectativas para este verão e depois para o final de 2024? As expectativas são positivas, por isso. Temos vindo, quer dizer, eu acho que este ano o primeiro balanço deve-se fazer no final de abril, não pode ser feito no final de março, no primeiro trimestre, certo. Porque em termos turísticos, outras atividades não será, mas em termos turísticos, porque este ano a Páscoa variou. A Páscoa foi em março, o ano passado foi em abril, portanto nós é verdade que até março tivemos uma subida em relação àquilo, no primeiro trimestre, em relação àquilo que foi o ano 2023, mas agora o abril está a ser mais difícil do que o abril de 2024, porque não teve o tal período da Páscoa, que ocorreu em março. Portanto, no final do primeiro quadrimestre, far-se-á o primeiro balanço, que penso que mesmo assim terá um crescimento. Há um crescimento da atividade em alguns dos setores e principalmente num destino que era importante, que era o Algarve, porque o primeiro quadrimestre é o quadrimestre mais fraco, portanto, e um dos problemas do Algarve é a sazonalidade, e, portanto, se nós conseguimos quebrar um pouco dessa sazonalidade, tornamos o destino melhor e as empresas mais fortes. E aí não há um problema de massificação durante o primeiro quadrimestre. No primeiro quadrimestre, o Algarve, como sabemos, em muitas das cidades está vazio, não é? Portanto, não há aí esse problema. Mas vejamos, em termos daquilo que são as expectativas para o verão, voltando à sua questão, é verdade que elas são positivas, portanto, se quisermos ver as reservas que hoje temos nos livros para os meses de junho, julho, agosto, são mais do que aquelas que tínhamos em 2023 nesta mesma altura, portanto faz agora um ano nesta mesma altura, portanto nesse sentido a expectativa é positiva, ainda por cima que 2023 já foi o melhor ano, portanto nesse sentido é positivo. Portanto 2024 pode ser ainda melhor que 2023. Exatamente, em 2024 pode ser melhor do que 2023, agora quem anda neste setor já não acredita muito em grandes projeções, porque já vimos acontecer que de um mês para o outro se desvanecem estas questões positivas ou estas expectativas positivas. Tem algum receio já concreto? Claro, porque quando vemos um mundo como ele está, com uma guerra entre a Ucrânia e a Rússia que parece que já não existe, porque entretanto surgiram outras, que se tornaram mais relevantes ou que se tornaram pelo menos mais mediáticas. E com os conflitos que estão a surgir, portanto, é possível que de um momento para o outro, eu não me esqueço, nunca me esqueço dos primeiros meses de 2020. Nós, em fevereiro de 2020, estávamos eufóricos porque tínhamos aberto o 100º hotel, que era que está na Park Avenue, nos Estados Unidos, o nosso primeiro hotel nos Estados Unidos, e de repente, no dia 16 de março, fechámos o primeiro hotel. E no dia 31 de março tínhamos os 100 hotéis fechados. 100. Em 15 dias fechámos 100 hotéis.
Por isso, em 15 dias. Por isso, falar em expectativas, obviamente, sim, mas é tudo melhor correr ser... como está, não é? A que se correr Sim. tudo como está, 2024 pode terminar ainda de forma melhor. E os preços? Haverá aumentos ou pretendem mantê-los como estão? Não, nós tivemos possibilidade de aumentar o preço, faremos. Eu acho que o aumento do preço, quando nós comparamos aquilo que nós oferecemos em Portugal com aquilo que é oferecido pelos distintos concorrentes e comparamos os preços que são praticados em Portugal com os preços que são praticados nesses distintos concorrentes, eu acho que nós ainda temos uma margem para crescer. Porque nós conseguimos ter, no fundo, melhor qualidade com um preço que é mais baixo. E, portanto, é com esses que nós nos temos que comparar e não com os anos anteriores. E quer dizer, o setor do turismo só trará, uma das queixas que se faz ao setor do turismo é que traz pouco valor acrescentado. É um dos setores, comparado com outros setores industriais, que trazem muito mais valor acrescentado, porque trazem mais tecnologia, etc. E, portanto, que traz pouco valor acrescentado. Nós só conseguimos acrescentar valor ao setor do turismo se conseguirmos realmente, aproveitando as épocas altas, porque é aí que há margem para poder subir o preço, conseguirmos retirar mais valor àquilo que é as infraestruturas que temos e àquilo que é as infraestruturas turísticas que temos. E aí sim o setor acrescenta também mais valor. Mas vão e, portanto, proceder a mais sentido, aumentos no vosso caso ou não? Vamos proceder. Nós o que fazemos, e temos investido muito em termos de tecnologia, naquilo que é o conhecimento do cliente, no conhecimento do mercado, na comunicação com o mercado e a comunicar com o cliente e a comunicar com o cliente, fazendo-lhe as ofertas que são apropriadas e a que ele possa mais valorizar, exatamente para que nessa valorização ele esteja disposto a pagar mais. Agora, isso depende do mercado. Se me dissesse... E depois temos esses sistemas de revenue management, que são outras das áreas que temos muito investido, exatamente para poder ter essa melhor gestão. E essa melhor gestão, se calhar, passa não por ter os hotéis ocupados a 100%, podemos baixar as ocupações para 90% ou 80%, mas conseguir extrair mais valor daquela que é as unidades que estão ocupadas. E assim sendo? E, portanto, isso assim sendo, se tivermos a possibilidade de aumentar o preço, acho que era positivo. Era positivo para a economia portuguesa e é positivo, obviamente, para as empresas. Só no vosso grupo ou em termos gerais? Eu acho que em termos gerais. Mas, mais uma vez, vamos chegar outra vez àquilo que lhe falei. As empresas que têm capacidade de fazer isto são as empresas que têm dimensão e escala. Porque têm equipas que depois conseguem investir nos tais sistemas que são necessários para poder fazer isto e conseguem ter as equipas que sabem gerir esses sistemas e muitos e com isso retirar a informação. Mas com a perda do poder de compra dos portugueses, com esse aumento de preços, temem que percam turistas domésticos? O que temos assistido sobre o turismo doméstico é, nas alturas de férias, o mercado nacional tem respondido. E, portanto, não tem havido aí um grande abrandamento. Nas alturas mais daquilo que é, nas alturas baixas, aquilo que mais os fins de semana, etc., aí sim, temos sentido que há aí uma diminuição da procura por parte do mercado nacional. E vai manter-se essa diminuição? Nós esperaríamos que não, ou gostaríamos que não. Bom, não vamos trabalhar para isso. Claro, estamos praticamente a chegar ao final, mas ainda há aqui dois assuntos que queríamos abordar. Há pouco falava da questão do abril e do março e das expectativas e da Páscoa. Mas o que lhe pergunto é se o facto de terem existido notícias sobre a falta de água no Algarve, se isso também trouxe impactos, nomeadamente às reservas, e quando o Governo anunciou um conjunto de medidas para evitar a seca e, portanto, reduzir o consumo de água. Eu acho que no consumo de água tem havido... O que falta aqui é alinhamento e concertação. Mais uma vez. Olha, nós no Grupo Stana acabámos de fazer um investimento numa desalinizadora, no Algarve. Fizemos uma desalinizadora, está feita, está pronta e está a funcionar. Mas para o hotel? E que dá para os 4 hotéis que temos ali no Alvor. Certo. E neste momento há apesar de todas estas questões que existem sobre o Algarve, nós usamos água desalinizada no Porto Santo, é toda desalinizada, não há outra. Já há muitos anos. Já há muitos anos, e é mesmo que é providenciada pelo próprio Estado, portanto, e pela própria Câmara Municipal, portanto, não é sequer produzida por nós. Nós também temos uma desalinizadora, mas todo o Porto Santo vive da água desalinizada. E em Cabo Verde, a mesma coisa, onde também estamos.
E aí a água pode ser usada para limpeza e para regas, como é aqui no Algarve, mas pode ser também utilizada em cozinhas e casas de banho. Há alguma limitação para beber, aí sim, mas nas outras, em tudo o resto, pode ser usada. Ora, nós no Algarve, com todas estas dificuldades que tínhamos, e a Páscoa, depois aquela semana da Páscoa, que estragou a semana da Páscoa ao turismo, que fez uma redução grande, porque foi a semana em que choveu mais e que repôs alguns dos caudais, e, portanto, parece que agora já se fala menos na questão da seca, mas a desalinizadora estava antes e estava proibida de poder usar-se a água. Portanto, há aqui proibições. E essa proibição, os duches, por exemplo, os duches, não se pode usar nem em casas de banho, nem em cozinhas. Portanto, e isso continua, essa restrição? E essa restrição continua. Portanto, e é isso que não se percebe. E isto significa, do seu ponto de vista, que, independentemente de ter chovido, acha que este ano, no verão, vamos ter falta de água no Algarve ou não? Eu penso que, não sou, mais uma vez, um especialista, mas do que tenho ouvido, e tive agora em duas fóruns onde isto foi abordado, um fórum grande sobre a água, patrocinado pelo BPI, e também agora no Algarve, o Milênio BCP fez um fórum também sobre o turismo e que decorreu a semana passada nos Salgados, e por isso houve intervenções em que se disse que o problema, com a chuva que houve e com o que existe, para este ano ficou resolvido. Mas isto, o resolvemos para este ano, não resolve o problema em tempos futuros. E mais uma vez o que precisamos é de soluções de médio e longo prazo, não é soluções de curto prazo. E nesse sentido, a dessalinização é um dos fatores, a utilização das águas dos hectares é um outro dos fatores. Nós, por exemplo, temos um campo de golfe que fizemos que está preparado para ser regado com a água de hectare da Boa Vista, que é ali no Concelho de Lagoa, todo. Faltava só a ligação, nós tínhamos-lo todo preparado para poder, e essa água continuava a ser deitada toda para o mar, ou para o oceano. Mas no fundo, do seu ponto de vista, quem é que é responsável por termos chegado ao dia de hoje sem uma solução? Penso que é isto, está a ver, são problemas que... É isso que eu dizia, muitas vezes são problemas que afetam o setor do turismo, mas que não dependem de decisões do setor do turismo. Não é o setor do turismo que tem que fazer essas decisões. Mas o assunto tem que haver aqui uma concertação. Também há a percepção de que quando se fala no assunto se está a afastar os turistas. Não há esse impacto? Penso que não. Nem sentiu esse impacto quando se começou a falar da falta de água no Algarve? No dia em que num hotel o turista chegue, tente abrir a água e ela não venha de uma forma permanente durante alguns dias, aí vai haver um impacto grande em termos do setor. Isso não tínhamos nenhuma dúvida, não é? Agora, não era por estarmos a falar nele que tinha esse impacto. Agora, não podemos deixar de falar nele, apesar de algumas no fundo, o problema hoje ser menos premente do que era no passado. Acho que é um problema que existe, que periodicamente vem e que necessita de uma solução de médio e longo prazo. Vocês avançarão com outras desalinizadoras noutras zonas ou podemos fazê-lo e hoje, quando fizemos a primeira, o custo da água desalinizada era muito mais caro. Hoje, com o avanço da tecnologia, e esta que fizemos é de nova geração, portanto é uma nova geração inovadora aqui em Portugal, portanto fizemos-la, depois alimentámos-la em termos de energia com painéis solares, portanto é assim que funciona. Portanto, é um investimento que faz com que o custo, em termos médio e longo prazo, o custo da água seja perfeitamente recuperável com o investimento que fizemos. E, portanto, era algo que fazemos. Agora, temos que ter a possibilidade de utilizar a água. Claro. Senão já fizeram o pedido, imagino. Sim, mas obriga uma alteração à lei. Exatamente. Muito bem. Mudando um bocadinho de tema, ainda a propósito dos efeitos resultados deste ano, as suspeitas que ligam o grupo e a Pestana às investigações judiciais da Madeira beliscaram ou fizeram ferida na operação do grupo em Portugal ou no estrangeiro? Não sentimos nada, estamos a crescer. As suspeitas que recaem sobre o grupo e o seu administrador são infundadas? Não sei se são infundadas. A única coisa que sabemos foi que nos pediram elementos. Nós cedemos os elementos todos. Foram todos cedidos. E não tiveram mais resposta? A partir daí não tivemos mais nenhum desenvolvimento. Mas o Cristiano Ronaldo questionou o grupo sobre a situação?
quando viu as O notícias? Cristiano Ronaldo está preocupado em marcar golos, mas tem uma equipa profissional de pessoas que, obviamente, o representam nas empresas e, obviamente, esse assunto é visto nas empresas e é uma fonte de preocupação para todos. Quando diz que é uma fonte de preocupação e que é visto nas empresas, significa que vocês levaram a efeito alguma investigação interna, alguma auditoria? Claro, nós temos códigos de compliance, temos códigos de ética, isso faz parte das organizações, temos que fazer esse tipo de trabalho interno. Mas é muito mais uma fonte de complicações, é o facto do projeto que nos tinha sido prometido, que seria aprovado em outubro, não nos disseram foi do ano, mas era outubro do ano passado. E este ano ainda não há nada, não temos nenhuma aprovação. Mas isso tem a ver com o facto deste processo? Não sei, tem a ver com o facto de estamos em Portugal e temos isto. Também temos outros sítios onde não houve nenhuma investigação, não houve nada e temos atrasos também nos projetos muito, muito grandes. Dessa intensificação, no fundo, das regras de compliance ou dessa auditoria ou investigação interna, obtiveram alguns resultados? Chegaram a alguma conclusão? Até agora é que, do nosso ponto de vista da organização, não temos nenhum facto. Vocês, sendo um grupo cada vez maior, imagino também que essa necessidade de perceber com quem trabalham e quais são as regras, que seja também Claro, maior. então, estamos em 16 países, temos 32 pessoas responsáveis, pessoas que têm que tomar tantas decisões em tantas unidades. Estas regras de compliance existem em todos estes países e são transversais a todo o grupo. Em termos gerais, e já falámos aqui das perspectivas para o setor, mas em termos gerais, o que é que espera deste 24 para o turismo e com, enfim, um governo que também é assente numa maioria relativa, e volto aqui um bocadinho ao nosso início de conversa para terminarmos, quais são as suas expectativas em termos gerais? Não, a expectativa, como lhe disse, eu penso que estes membros do governo conhecem os problemas do setor. Portanto, conhecem, quer o Ministro, quer o Sr. Secretário de Estado, conhecem os problemas do setor, conhecem como é que esses problemas não podem ser resolvidos só pelo setor, têm que ser resolvidos com o peso e com a importância que possa ser dada ao setor do turismo e envolvendo outros membros do governo e outros departamentos governamentais. E muitas vezes nem sequer é membros do governo, são os departamentos do Estado que se têm que concertar para poder fazer os investimentos que são necessários e eu espero que eles, sendo conhecedores, consigam dar esse impulso e ter essa força para que isto aconteça. Agora, isto não precisa de leis, portanto, não estamos dependentes de ter que fazer grandes acordos para que isto aconteça. É muito mais pôr as coisas a serem executadas, até porque as coisas estão pensadas. O plano para reduzir os problemas da falta de água no Algarve estão feitos. Estão todos, estudos não faltam. Foram feitos pelas universidades do Algarve, são feitos por outro tipo de universidades. Todos existem. É preciso a execução. E ainda por cima, numa altura em que temos PRR, que tem dinheiro, e ainda por cima está quase todo alocado ao setor público, 70%. Certo. Em que temos um 2030 que está a chegar, em que o 2020 ainda não esgotou as verbas. Portanto, só soube falar em verbas comunitárias. Eu não percebo como é que não há capacidade de alinhar e executar. Não havendo nenhum fator disruptivo, o turismo, em termos gerais, continuará a crescer em Portugal, tal como tem acontecido? Isto, nesta fase, sim, mas nós temos assistido a muitas alturas de grande crescimento do turismo em Portugal. Eu lembro de 2007, 2008, foram 2 anos fantásticos em Portugal e depois a seguir houve aqui uma queda enorme, a partir logo de 2009, uma queda enorme que só se recuperou em 2014. Portanto, tivemos 5 anos em acha que pode ser cíclico? A procura turística e pelos destinos turísticos é cíclica. Certo, mas agora, neste momento, nesta fase, em 2024, estamos a crescer. Nesta fase, sim. Nesta é fase, previsível que nós, se continue Portugal, a crescer. Espanha, no Sim. fundo, os destinos mais aqui ocidentais, são os destinos que têm crescido mais. E é previsível que isso continue. E é previsível que isso continue dentro daquilo que é a gestão desta incerteza que temos que fazer no dia-a-dia. Para o ano faz 10 anos como CEO do grupo, não é? É para continuar?
Não depende só de mim, mas não me importava de começar a ter umas funções menos executivas, se quiseres. Não me importava disso. Continuar, mas em funções menos executivas, menos executivas. Sim, continuar no Grupo Estana, tudo bem, isso não tenho outra ambição, mas em funções menos executivas. Já faço 60 anos, acho que é a altura de começar a dar e a abrir lugar a mais novos. A pré-reforma. Não é pré-reforma, é funções menos executivas, mas também são importantes nas organizações. Claro. Nós chegamos ao final e, como habitualmente, costumamos lançar algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é Lebre Teutónio. É a minha família. Liceu Diogo de Gouveia. Foi o meu liceu, onde tive até aos 17 anos e onde tive que sair porque estava para um curso de medicina e depois descobri que não era essa a minha vocação e então tive que vir para Lisboa fazer o 12º ano na Universidade Católica para entrar na área da gestão. Professor Fonseca. Era o meu professor de francês e que foi muito meu amigo porque eu não era muito bom em línguas. Luís Montenegro. Luís Montenegro é o nosso atual Primeiro-Ministro. Tive a oportunidade de o conhecer pessoalmente há poucos meses, não o conhecia, e no conhecimento pessoal foi uma pessoa que me impressionou bem mais do que a imagem pública que eu tinha dele. Ministério Público? O Ministério Público é uma entidade que está a fazer o seu trabalho. Ryanair? Ryanair é uma entidade, que tem sido muito importante em alguns destinos turísticos portugueses, nomeadamente no Porto e também, de certa maneira, na Madeira e nos Açores. Não tão relevante, mas também. Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo tem sido, além de um grande jogador e de ser o capitão da nossa seleção, que esperemos que tenha um bom europeu, é o nosso parceiro em alguns dos projetos e tem sido um parceiro bastante leal e coordenado, defendendo, obviamente, os seus interesses. Para uma resposta mais curtinha, Roger Smith. É um problema. Benfica? Benfica é uma paixão. Bisca? Bisca é um grande jogador. Era um grande jogador, mas tinha uma... como eu costumo dizer, sou o segundo melhor jogador de Bisca, agora sou o primeiro, porque o melhor era a minha mãe. Saudade? É. Filhos? Estão a fazer a sua vida, são um orgulho pelo pai. Desígnio? O desígnio... Eu gostaria que um desígnio nacional fosse que a nossa economia se desenvolvesse mais e tivesse mais ambição. Portugal. E que conseguíssemos desenvolver mais o país e que o país crescesse. Eu vejo agora estas entrevistas do 25 de Abril, dos 50 anos do 25 de Abril, e onde as pessoas mais se queixam, onde o país mais falhou foi na criação de riqueza, para depois poder ser distribuída e, portanto, para termos... E isso só é possível com um setor privado mais forte, maior, com mais competitividade e que depois possa, no fundo, também criar essa tal riqueza e essa riqueza poder ser distribuída por todos os portugueses e pelas famílias portuguesas. Porque acho que conseguimos ganhar em termos de liberdades, isso é indiscutível, em termos até da nossa presença no mundo, mas depois temos, em relação, quando comparamos com os outros países europeus e com o trajeto que outros países europeus fizemos, falta-nos aqui mais crescimento para nós, para as nossas empresas, para a nossa economia e para nós enquanto sociedade. Numa só palavra, Portugal. O meu país. José Teodónio, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com o CEO do Grupo Estana em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste dia e esta hora, e claro, contamos consigo.